Conforme a pastora já falou, o Espírito Santo está tratando aqui de manhã desde a escola bíblica. E aqueles que estão com ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo têm recebido a palavra de Deus. Que mover que Ele está falando. Aleluia. Convido rapidamente a você tomar a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Eu quero ler apenas um versículo com você neste momento. Daniel, capítulo 1. Quero ler o verso 8. Daniel 1:8 diz assim. Pode ficar em pé mais uma vez, então, enquanto nós lemos a palavra do Senhor. E depois nós sentaremos novamente. Daniel 1:8 diz assim na minha versão NVI. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Feche os olhos mais uma vez, querido Deus e Pai. Nós agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor meu Deus. Que o Senhor, ó Pai, trate ao nosso coração, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, fale, ó Pai, do Teu trono de graça, Senhor meu Deus, através do Teu Santo Espírito, ó Pai, a este povo, ó Pai, que não pertence a ninguém, somente a Ti, e veio ouvir a Tua voz, ó Pai. Que somente o Senhor fale e o homem se cale, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar mais uma vez. Nós estamos estudando na escola bíblica a respeito dos fins dos tempos, o estudo escatológico, que é do Apocalipse, mas que também não se limita apenas ao Apocalipse. Nós estamos vendo que Jesus trata dos fins dos tempos, que os profetas tratam os fins dos tempos, e que Daniel é um profeta dos fins dos tempos. Aquilo que Daniel trata são visões para o nosso tempo. Mas qual o contexto? Por volta do ano 586 a.C., o rei Nabucodonosor toma o reino do sul, também conhecido como Judá. A capital, Jerusalém, é destruída, os objetos sagrados do templo são saqueados, levaram as riquezas, levaram o que havia de melhor embora, o ouro, a prata é saqueada. Mas como qualquer bom estrategista, o exército babilônico não poderia deixar de fora e levar também as mentes pensantes, aqueles nobres, aqueles jovens estudados, pessoas capacitadas com inteligência para que fosse aplicado no Império Babilônico. Isso eu já citei outras vezes, mas eu gosto de frisar. Aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos tomam Berlim, e lá eles tomam conhecimento que havia um cientista, Wernher von Braun, que havia desenvolvido a propulsão a jato. Há pouco tempo nós vimos aí um memorial da bomba de Hiroshima e Nagasaki. E a bomba Hiroshima e Nagasaki, ela foi aberta com um avião cargueiro que abre uma comporta e apenas solta. E a gravidade faz o papel de deixar a bomba cair. Foi assim que aconteceu naquela época, nos anos 40, mas esse cientista havia desenvolvido a propulsão a jato, que foi, inclusive, o que possibilitou que se enviassem mísseis, né? São uma mistura de gases combinados que propulsionam para frente os mísseis. E mais tarde, esse mesmo cientista, então, Wernher von Braun, é levado para os Estados Unidos, não como prisioneiro, não como alguém que seria torturado por crimes de guerra, mas como o homem que haveria de fundar a NASA. Ele fundou a NASA.
Esse homem estava, na verdade, cumprindo ordens, né, do inimigo, e aí passou a trabalhar para os Estados Unidos. No entanto, é importante frisar que na sua lápide está escrito lá a referência do Salmo 19, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A NASA foi fundada por um crente. Isso fique bem registrado. Esses jovens, então, de boa aparência, assim como neste caso, versados em todo tipo de conhecimento, foram levados para a corte do rei para aprenderem sobre o idioma dos caldeus e a cultura daquele povo. O rei chega até mesmo a mudar os seus nomes em honra a deuses babilônicos. Por exemplo, o nome Daniel, né, que é o Senhor é o meu juiz, né, agora vai se chamar Beltesazar, que Bel é uma entidade da Babilônia, que Bel honre o rei. Esse é o significado. E ao mudar também os nomes daqueles jovens, eles queriam poder pronunciar com facilidade também. Você não tem ideia como que é para um estrangeiro, muitas vezes falar um nome básico, como o João, por exemplo. Sai João, qualquer coisa assim, né? E muitas vezes não sai, né? Então aí você fala, pô, mas João tem na Bíblia. Sim, porque cada idioma, apesar de nome não se traduzir, tem o equivalente para um nome. O nome que chegou para nós como João, ele começa lá com Yohanan do hebraico, né? Que é Yo e Hanan, né? Inclusive o nome Ana vem daí também, né? Que é dádiva, presente. É o Senhor que acrescenta. Yo é Jeová, né? É o Senhor. E aí, depois ele vai ser no Novo Testamento, Ioannes, que dali veio João para nós, né? Isso em todo idioma, ele vai variar um pouco, né? No francês, por exemplo, é Jean, né? No inglês, John, Juan, no espanhol. Em russo, o nome João é Ivan, para você ter uma ideia, como que é o mesmo nome, né? Mas, enfim, era uma tarefa de apagar a identidade daqueles homens, fazendo esquecer o vínculo com Judá, se parecendo cada vez mais com os seus raptores. Um desavisado poderia interpretar que esses jovens tiveram sorte, pois eles haviam tido a oportunidade de estudar numa das maiores universidades que se tinha na época. Era como se tivesse ganhado uma bolsa para estudar em Harvard, não é? Com tudo pago. Não seria excelente, né? Mas o problema está que eles deveriam esquecer a sua cultura, esquecer o seu povo e esquecer o seu Deus. E me faz lembrar quantos jovens deixam a fé ao ingressarem nas faculdades, infelizmente. Nós falávamos disso agora há pouco, né? Mas isso se deve a que esse jovem deve ter uma base sólida para ingressar à faculdade. Não impedir jamais o jovem cristão de se preparar academicamente. Se ele tiver que fazer a graduação, se tiver que fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, que assim seja. Nós precisamos de cristãos em posições excelentes, bem preparados. Só que começa, sabe aonde? Em casa, educando, palavra de Deus, trazendo na escola bíblica, trazendo no culto, mostrando que os valores de Deus não se negociam. Aqueles jovens precisavam aprender a se comunicar bem com a corte, com o rei. Esse processo levaria 3 anos de ensino, foi eficaz àqueles jovens, mas não somente a eles, o povo de Judá, de forma tal
assimilou aquele idioma, e na época de Jesus ainda se falava o aramaico. Jesus e os discípulos, entre eles, conversavam ainda nesse idioma aramaico. Tamanha foi a influência dos babilônicos. Embora quem estava também na EBD viu a estátua e viu que os babilônicos eram apenas a cabeça da estátua, né? Tiveram outros que vieram depois. E como professor de idiomas também, eu digo a vocês que é quase impossível você absorver um idioma sem absorver a cultura, porque as expressões idiomáticas estão ali, todas ali enraizadas na cultura do povo que você quer aprender. E a fluência só se dá conhecendo também a cultura. Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Daniel não estava disposto a negociar isso. Você sabia que o homem, na atualidade, com o maior QI do mundo, o maior coeficiente de inteligência, é Kim Jong-un, da Coreia do Sul. Ele aferiu uma pontuação maior do que Albert Einstein, maior do que Stephen Hawking, mas ele não afirma que a sua inteligência é proveniente de livros científicos ou de estudos de computadores, mas ele fala que a chave para o seu conhecimento é a palavra de Deus. Ele diz assim, abre aspas, a leitura da Bíblia Sagrada expandiu a minha compreensão sobre lógica, linguagem, propósito e física. Não existe conhecimento maior do que aquele passado por Deus. E ele acrescentou, inteligência sem valores é vazia. Muitas vezes a gente vai buscar o conhecimento fora, mas esquece da onde a rocha que nós estamos firmados. Tudo deve ser submetido à palavra de Deus. Estudávamos sobre atualidades, tantas coisas, mas a nossa ótica tem que ser dentro da palavra de Deus. E aí o jovem sai lá fora e o mundo engole ele. Sai lá fora e acha que não sabe nada, né? Não sabe nada. Só o cientista que inventou o foguete aqui era um crente. O país que domina o mundo é fundado por crente. O maior cientista de todos os tempos, Isaac Newton, também era crente. Mas a gente não sabe nada, tudo ignorante, tudo bem, né? Daniel não, ele não sofria a influência da temperatura do ambiente em que ele estava. Daniel não era como o termômetro que mostra a temperatura em que o ambiente está, mas Daniel era como um termostato que ditava qual grau que o ambiente deveria ficar. Daniel então toma uma decisão quando vê aquele banquete preparado para ele e para seus amigos, onde haviam ali comidas sacrificadas a ídolos, comidas preparadas de uma forma que a lei de Moisés condenava, e ele faz uma proposta arriscada para Aspenaz, o chefe dos eunucos. Ele não come aqueles manjares, o que diz no verso 8 de Daniel 1. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. Verso 9. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Verso 10. Apesar disso, disse Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que faça uma experiência.
para os seus servos, durante 10 dias, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Glória a Deus. Fé, e pode-se dizer, meu pastor, que o que aconteceu com Daniel e seus amigos foi um verdadeiro milagre. Eles não podiam comer carne sacrificada a ídolo. Então comeram apenas legumes. Lembrando que a maioria dos legumes que você conhece hoje não era conhecido naquela época. Não tinha milho, batata, tomate, um monte das coisas que a gente gosta tanto, só o mundo conheceu depois das Américas. Você sabia disso? O sonho de Faraó com as espigas, não é espiga de milho, é espiga de trigo, né? São alimentos pré-colombianos. A gente vê, por exemplo, lá naquele texto de Números 11:5, quando o povo sente saudade da comida do Egito, eles vão citar pepino, melancia, alho poró, cebola, esse tipo de coisa. Não tinha muito acesso à maioria das coisas que a gente, né, consome hoje em dia. Não tinha feijão, não tinha nada disso, soja, nem pensar, né? Não era como naquela época, né? Ou seja, uma dieta limitadíssima. E eles escolhem comer aquilo. E aí agora, abrindo um parênteses, né? Talvez você seja aí vegetariano, vegano, né? Qualquer coisa parecida, mas se você sabe, você vai me dar razão, que hoje em dia só é possível levar uma dieta vegetariana ou vegana devido ao tempo moderno. Porque hoje quem é vegetariano, quem é esse tipo de coisa, toma o suplemento alimentar em cápsula. O que não vai para o prato, vai para a cápsula. E toma o comprimido, sem o qual você não conseguiria jamais se manter numa dieta sem proteína. A proteína é essencial. Mas como esses jovens se alimentando sem proteína, estavam mais saudáveis do que os demais? Como poderia ser possível isso? Eu quero dizer para você que a salada com Deus sustenta mais que o banquete. Provérbios 15:16 diz assim: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há o amor do que o boi cevado e com ele o ódio. O inimigo vai tentar te fazer acreditar que ele tem o que você precisa e que ele sabe o que é melhor para você. Ele tentou Jesus no deserto para fazer você acreditar que o problema é a falta de pão, que o problema é a falta do sustento. Mas Jesus em Mateus 4:4 diz: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é o desespero por não ter o que você precisa que vai te ajudar. Sabe, porque não há pouco que Deus não possa transformar em muito. Deus é capaz de fazer render a farinha e o azeite da botija, porque o pouco com Deus é muito. Ele é capaz de te dar tudo o que você precisa, até fartar. Mas Ele também é capaz de sustentar apenas com salada. Então creia. Creia. E não experimente nem pelo cheiro o prato do diabo. Porque um prato de lentilhas pode parecer uma delícia. Esaú preferiu ser imediatista. Devorou aquele prato de lentilhas com gosto. Mas em troca de quê?
Valeu a pena trocar a primogenitura por um prazer passageiro? Um banquete cheira bem, tem boa aparência, nós temos fome, mas você não deve se assentar à mesa de Satanás. E você sabe por quê? Porque por mais que tenha boa aparência, ela não é capaz de nutrir príncipes e princesas de Deus. Cada ser vivo se alimenta de um tipo diferente de comida. Uma mulher, certa vez na internet que eu vi, em que ela colocou um pratinho de salada e um pratinho de carne, não sei quem viu isso daí. Ela queria mostrar que o cachorro dela, assim como ela, também era vegetariano. Mas foi inútil, porque quando ela soltou o cachorro, ele avançou, obviamente, no filé. E ela não conseguiu segurar aquele cachorro por nada. Porque é a natureza do cão. É a natureza daquele ser vivo. E eu pergunto a você hoje, qual é a sua natureza? Aquele que é espiritual, nasceu do Espírito, discerne as coisas do Espírito, e não consegue se alimentar do pecado, não consegue se alimentar da iniquidade. O mundo não entende, porque para eles é natural andar contra Deus. E agora eu vou falar, até, desculpa aqui irmãos, para poder falar aqui essas coisas que... Vocês viram essa semana o que fez aquele influenciador, o Felca? Denunciou o outro influenciador lá que fazia vídeo e utilizava imagem de crianças dançando, se vestindo de forma imoral, se comportando, comportando como adulto, não, comportando como gente imoral mesmo. E tem gente defendendo. Muitos acham isso é bobagem, não tem nada a ver. Deixa a criança se comportar assim. Aqueles que têm a mente de Cristo sabem que isso é uma abominação. E tinha pastor até entregando revelação para aquele outro rapaz. Deus vai te usar, o cara com a vida toda torta, mano. Misericórdia, jogando pérola aos porcos. Tem que ter muita vergonha, desculpa falar, meus irmãos. Mas Deus usou dessa oportunidade, até estão querendo fazer leis de projeto de proteção à criança. Isso tem tudo a ver com o que nós estávamos falando do assunto das bonequeiras aqui. E Deus está tratando com o Brasil. Esse Felca, não levantando a bola dele não, mas eu lembro que no passado, uns tempos atrás, chamaram a tal da Virgínia lá na CPI, e aquela mulher é uma vendida, né? Porque recebeu o dinheiro das bets, das casas de aposta, e o Felca falou, olha, me ofereceram 5 milhões, para patrocinar o joguinho de aposta. Esse homem não é cristão ainda, mas ele falou, eu parei para pensar, no pobre do trabalhador, que acorda 4:30 da manhã, pega ônibus lotado, com a marmita nas costas, e vai usar o dinheirinho dele, influenciado por mim, tirar o dinheiro da boca dos filhos, para jogar essa porcaria. E ele falou, e eu não me vendo tão barato assim. E ele recusou. Enquanto que alguns que se dizem cristãos se vendem baratinho. Daniel não. Daniel não se vendeu. Porque às vezes a gente se deixa influenciar por tanta coisa, né? A gente não tem ideia de como a gente está sendo manipulado, meu irmão. Não temos ideia. Você viu a febre que aconteceu esses dias aí? Nem sei se já mudou, tá? Não sei se já mudou. Mas, meu Deus, uma caixa de morango que se vendia por R$12, foi a 70. Sempre existiu morango. Sempre teve morango.
mas tivemos o que se chama de efeito manada, devido às redes sociais. As mídias sociais, elas influenciam uma pessoa a pagar caro num doce e comer mesmo sem gostar. O efeito que ela causa, imagina o efeito que ela causa na tua vida com outras coisas que você não se deu conta. O morango você percebeu, talvez você tenha comido, eu comi. E eu nem gosto de maçã do amor. Quando você vê, você já está caindo na lábia dos caras. Você se alimenta não somente com a boca, meu irmão, você se alimenta com os olhos, com os ouvidos. A informação que vem, você consome e que ajuda você a moldar aquilo que você é. Por isso que a igreja bate tanto nessa tecla de que você deve se encharcar da palavra de Deus, para que a cultura do reino possa ditar o seu caráter. A questão não é o morango. A questão é como nós estamos sendo manipulados para fazer a vontade dos outros. E como é que nós não deixamos nos levar pelo Espírito Santo para fazer a vontade dele? Temos estado sensíveis ao que se passa nas mídias, mas temos a mesma sensibilidade à voz do Espírito Santo. Porque afinal de contas você é aquilo que você come, e se você se alimenta do pecado e da podridão, você vai ser podre também. Daniel, ele entendeu que o sustento dele vinha de Deus. Daniel comeu verduras sim, mas se alimentou também daquilo que vinha da mão de Deus. E quando chegou a hora, ele estava bem nutrido espiritualmente, e cheio do Espírito Santo, o Senhor usou a vida dele para interpretar o sonho do rei. E qual foi a consequência? Daniel se tornou governador da província da Babilônia. 1 Samuel 2,30 diz que Deus honra os que o honram. Deus não vai deixar para trás aquele que o busca, aquele que paga o preço, não da salvação que foi conquistada na cruz do Calvário, mas aquele que paga o preço para estar firme com Ele, porque o ama. Sabe de uma coisa? A Babilônia, depois de um tempo, quando nós vimos a estátua lá, né? A Babilônia caiu. Passou. Vieram os persas, e Daniel ainda estava lá, firme, porque ele não estava firmado no reino deste mundo, mas na rocha inabalável que é o Senhor. Governador da capital do império mais rico do mundo naquela época. Eu fico pensando, será que o governador do estado de São Paulo pode escolher o que ele pode comer? Eu acho que sim, né? Daniel, como governador, agora poderia escolher a forma de preparo da sua comida, inclusive na tradição judaica kosher, que a sua comida inclusive fosse preparada por um cozinheiro judeu. Ah, pastor, mas a Bíblia... Não, calma, tem também o texto lá, Daniel 10:3, fala claramente: não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada, até que se passaram as 3 semanas. Ele tinha tido uma outra visão, da qual ele ficou totalmente abalado, e ele jejuou, e ele passou aquele tempo, e depois ele voltou a comer comida saborosa, e carne, e se perfumar, e tudo mais. Ele era o governador, tinha passado aquele tempo, percebe? Daniel não comeu salada até o fim da vida. Eu já quero chamar aqui os irmãos do louvor, se puder, os jovens, para ir se preparando. Veja, é isso aí. Você deve se alimentar do que vem das mãos de Deus. Porém, entenda uma coisa que é importante, eu já tinha anotado isso daqui, quando a pastora Sônia veio aqui dar o recado e falar. O céu, meu irmão,
não é pastelaria. Você não pode exigir que você seja atendido na hora, escolhendo o seu sabor favorito. Talvez nem mesmo venha o que você quer, mas com certeza você receberá exatamente o que você precisa e no momento em que você precisa. Não estamos em condição de exigir nada de Deus, é tudo pela graça. E Ele, como Pai, vai dar exatamente o que você precisa, da forma que você precisa. Mas muitas vezes a gente quer ser o quê? Imediatista. A gente quer prato de fast food. Rápido, vai Senhor, vamos, eu tenho pressa. Eu vou dizer para vocês, os pratos de fast food estão disponíveis lá na concorrência. Lá tem até delivery, na hora, quentinho, igual o prato de lentilhas. O problema é que ele pode ser bem indigesto, principalmente no final da vida, quando a conta chegar. Assim como Adão, que comeu do fruto do pecado e se escondeu por medo e vergonha. Dissemos aqui agora a respeito de coisas que você não deve se alimentar, coisas que você deve se abster. Mas o Salmo 34:8 diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Prove do Senhor. Evite o mundo, evite o banquete do diabo. Prove do Senhor. Prove de Deus. Se alimente de Deus. Porque Apocalipse 22:17 diz: o Espírito e a noiva dizem vem. Todo aquele que ouvir, diga vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. O Senhor Jesus está se colocando à disposição a todos nesta manhã, que quiserem provar da mão dele. Ele está disponível a prover o alimento. Ele está disponível a prover o que há de beber também. É o Senhor Jesus que diz: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Esse você deve comer e compartilhar. Esse sim você deve experimentar, se nutrir e entregar a outro. Como nós já falamos várias vezes, Spurgeon costuma dizer que o Evangelho nada mais é do que um mendigo contando a outro onde conseguir o pão. Nós conseguimos o pão da vida não pelo nosso esforço, mas ele veio até nós e nós agora compartilhamos o pão da vida àquele que tem fome. João 6,47 também vai dizer: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para dar o que dele, para que daquele que aquele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu lhe darei pela vida ao mundo. Senhor Jesus, nesta manhã, nos faz um convite a rejeitar a mesa de Satanás, a rejeitar a influência do mundo, que quer nos virar de cabeça para baixo, mudar totalmente a nossa vida e nos fazer comer daquilo que é veneno para nós. Nós sabemos muito bem, eu sempre digo a vocês, que tanto o beija-flor como o urubu, os dois são pássaros. O beija-flor é um pássaro, o urubu é um pássaro, mas um se alimenta daquilo que é podre, que é vil, que é morte e é carniça. O outro se alimenta do que é doce, do que é perfumado e daquilo que é belo. Você, como sendo um filho do rei,
príncipe e princesa deve se alimentar e estar acostumado a se assentar à mesa do banquete do Senhor e se alimentar daquilo que é celestial e aprender a rejeitar aquilo que é o banquete da mesa de Nabucodonosor. Saiba que o Senhor tem o melhor para você. E se você hoje come salada, e se você hoje está passando por um estreito, eu não sei, ou você está passando por um vale, saiba, isso não vai durar para sempre. Essa condição é temporária. Deus tem o melhor para você. Em nome de Jesus, receba.